Abertura, a fronteira invisível. Imagine que a realidade é uma fronteira de luz, uma linha tênue onde o invisível toca o visível, e tudo o que você sente começa a tomar forma. Nesse instante, há uma vibração única atravessando você, um código silencioso que traduz pensamentos em matéria, emoções em caminhos, e intenções em destino. Cada respiração é um comando enviado ao campo que te cerca, e cada ideia, uma semente plantada no jardim quântico do existir. Dominar a metafísica é compreender esse território sutil, o ponto exato onde a consciência deixa sua assinatura no universo. Quando você observa atentamente, percebe que nada realmente está fora, tudo é espelho de uma frequência que você sustenta por dentro. A matéria não é rígida, é maleável, viva, sensível à coerência do seu sentir. O átomo vibra, responde, escuta. O elétron dança conforme a intenção que o observa. E nesse palco de partículas e emoções, a vida se apresenta como uma orquestra em constante improviso, uma sinfonia invisível, regida pelo seu estado de ser. A marca grande dessa jornada é o despertar para o poder de moldar o real. Quando o espectador entende que o mundo não acontece a ele, mas a partir dele, a narrativa muda completamente. O herói da história não é aquele que luta contra o caos, mas o que o compreende e o harmoniza. Dominar a metafísica não é manipular o externo, é harmonizar o interno, é aprender a falar a língua vibracional da criação, onde pensamento, emoção e ação formam um triângulo sagrado de manifestação. Talvez você tenha sentido que existe algo maior por trás das coincidências, algo que se comunica através dos sinais sutis do tempo e das sincronicidades. Não é ilusão. É o campo respondendo à sua coerência, ajustando realidades conforme a sua frequência se alinha àquilo que você verdadeiramente acredita e sente. Esse é o instante em que a vida te observa de volta, espelhando tudo o que você é, não o que deseja ser, mas o que realmente vibra. E é aqui que o convite se faz presente. Se essa mensagem já ressoou em você, permita-se participar conscientemente desse campo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e fortaleça o campo coletivo de sabedoria que estamos tecendo juntos. Porque cada ato de consciência, por menor que pareça, é um pulso de luz que ajuda o algoritmo, e o universo, a entregar expansão a quem está pronto para ver. O mundo é uma sequência de portas vibracionais, e talvez hoje, diante destas palavras, você esteja prestes a atravessar a sua. A ciência chama de ressonância, a filosofia chama de consciência, mas o coração reconhece como verdade. Bem-vindo à travessia. Este é o limiar onde pensamento e matéria se encontram. O mapa invisível da realidade. A ciência moderna, especialmente a física quântica, revelou algo que muda para sempre o modo como percebemos a existência. Nada é verdadeiramente sólido. Toda forma é vibração condensada, e toda matéria é, em essência, um campo de energia em movimento. O elétron, quando observado, não é apenas partícula, é também onda. Ele se comporta conforme o olhar que o percebe. Isso não é uma metáfora, é uma constatação experimental. A consciência, de alguma maneira ainda misteriosa, participa da dança da criação. Imagine o universo como um oceano sem fronteiras, onde cada onda é um fragmento da sua própria mente vibrando em escala cósmica. A gota não está separada do mar, ela é o mar em miniatura, expressando temporariamente uma forma individual. Assim é você. Cada pensamento gera pequenas ondulações no tecido do espaço-tempo, interferindo em outras ondas, compondo sinfonias de causalidade que chamamos de acontecimentos. E o mais extraordinário é que esse processo é contínuo, dinâmico e íntimo. Você cria, mesmo sem perceber que cria. A biologia também confirma essa interligação invisível. Dentro de cada célula, há átomos trocando fótons de luz, pequenas partículas de informação. Essas trocas formam um diálogo silencioso que mantém a coerência do corpo. Quando você pensa com clareza e sente em harmonia, esse diálogo se torna mais ordenado. Quando vive em contradição, o padrão se desorganiza. Não se trata de magia, mas de sincronia vibracional, a linguagem sutil que conecta o pensamento à fisiologia. Os antigos chamavam isso de alinhamento interior. Hoje, a física chama de coerência quântica. Quando um sistema vibra de forma coesa, as partículas dançam em sincronia, multiplicando o poder de cada onda. É por isso que estados de presença, gratidão e foco parecem alterar o curso das coisas. Eles não apenas mudam o seu humor, mas também modulam a frequência, o observador e o campo. Se tudo é vibração,
O que acontece quando uma consciência desperta dentro do campo? Surge o fenômeno mais intrigante da física moderna: o observador altera o resultado. Isso significa que a simples presença de quem observa interfere no comportamento da matéria. A realidade, portanto, não é algo fixo e independente. Ela se reorganiza conforme a consciência que a percebe. Somos, ao mesmo tempo, testemunhas e escultores do mundo que habitamos. Essa descoberta não é apenas científica, é profundamente espiritual, ainda que não pertença a nenhuma crença. Ela nos revela que o universo responde ao modo como olhamos para ele. Quando o olhar é de medo, o campo reflete resistência. Quando é de confiança, o campo devolve fluidez. Cada emoção é um código que instrui as partículas a se moverem de forma diferente. Assim, o invisível se torna maleável, como se a energia fosse um espelho moldado pela intenção. É por isso que a coerência interior se torna uma ferramenta de criação. Quando o pensamento e o sentimento vibram em sintonia, a consciência gera uma assinatura única, um padrão de ondas que informa o universo sobre quem você é e o que está pronto para manifestar. Essa assinatura é o que muitos chamam de frequência pessoal. Ela não depende de palavras, apenas da harmonia silenciosa entre o que você pensa, sente e acredita ser possível. A mente, em seu estado puro, não é uma máquina de processamento, mas um transmissor de vibração. Ela envia e recebe informações do campo quântico, e o corpo atua como tradutor dessas frequências, transformando energia em sensações, pensamentos em química e consciência em realidade. Quando você percebe um sinal do universo, é esse diálogo acontecendo, o campo respondendo ao eco do que você emitiu, como um radar espiritual que localiza frequências semelhantes. Nesse ponto, a metafísica e a ciência se entrelaçam como duas metades do mesmo espelho. O átomo e a intenção compartilham o mesmo espaço, a mesma origem. O que você pensa não está apenas na sua cabeça, mas reverbera por todo o campo que te cerca. Por isso, dominar a metafísica é mais do que estudar leis ocultas, é aprender a ouvir a resposta que o universo dá a cada vibração emitida. É entrar em comunhão com a própria inteligência cósmica. Quando essa percepção amadurece, nasce um novo tipo de responsabilidade: perceber que tudo que você irradia retorna em forma de experiência. Não há acaso. O campo não julga, ele apenas responde com precisão matemática à coerência da sua vibração. Essa é a verdadeira alquimia: transformar o chumbo das emoções desordenadas em ouro de consciência, transmutando cada pensamento em uma frequência mais elevada de existência. O espelho da existência. Quando o ser humano compreende que a realidade não é um palco fixo, mas um espelho em movimento, nasce dentro dele uma nova forma de responsabilidade. Cada emoção, cada pensamento, cada escolha deixa uma marca no campo. Nada se perde, tudo se transforma e retorna como reflexo coerente da vibração que foi emitida. Essa compreensão dissolve o papel da vítima e desperta o papel do Criador. De repente, o mundo não é algo que acontece a você, mas algo que acontece através de você. É nesse ponto que a metafísica se torna ética. Porque perceber que o universo responde à sua frequência é também entender que cada pensamento impuro, cada palavra impaciente e cada ação inconsciente contribui para o desenho vibracional do coletivo. Não há vibração isolada, toda energia que emitimos entra em ressonância com o todo. Por isso, o verdadeiro domínio da metafísica não é sobre o poder de criar, mas sobre a sabedoria de não ferir o equilíbrio. Quando a consciência amadurece, o desejo de controlar cede lugar à intenção de cooperar. Você deixa de tentar mudar o mundo e começa a vibrar de modo que o mundo se reorganize naturalmente em torno da sua harmonia. O fluxo da vida, então, se torna menos uma luta e mais uma dança. O universo não é mais adversário, é parceiro. E essa parceria nasce da confiança silenciosa de que o campo sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando você ainda não compreende o porquê. Olhe para os momentos da sua vida em que tudo parecia desmoronar. Quantas vezes o caos foi apenas a reorganização invisível de algo maior? O colapso, muitas vezes, é apenas a antiga vibração se dissolvendo para abrir espaço para uma nova. Quando o ser humano entende isso, ele não teme mais as mudanças. Ele as reconhece como respostas precisas do campo à sua evolução interior. O que parecia perda se revela lapidação. E é aqui que o verdadeiro poder emerge. Não o poder que domina, mas o poder que compreende. A força da consciência não está na imposição, mas na observação lúcida.
Observar sem resistir é o mais elevado ato de criação, porque o campo responde não à força, mas à clareza. A realidade é moldada pela serenidade de quem sabe que o invisível já está trabalhando a seu favor. A cada dia, o universo te oferece um espelho, um olhar, um desafio, um silêncio. Cada reflexo é uma oportunidade de ajustar a sua frequência, de alinhar-se novamente ao propósito de existir. E quando essa percepção se torna hábito, o mundo deixa de ser um lugar incerto e se transforma em uma escola de vibração, onde cada lição é uma chance de aprender a arte suprema de sentir conscientemente. A reviravolta invisível. E se tudo o que você busca transformar lá fora já tivesse sido criado há muito tempo, aguardando apenas que você se tornasse vibracionalmente compatível com isso? Eis a reviravolta. Você não cria a realidade do zero, você sintoniza frequências já existentes no campo. Assim como uma estação de rádio não inventa música, apenas capta a que já está no ar, a consciência não força a criação, ela sintoniza a versão da realidade que corresponde à sua vibração. Essa verdade muda tudo. Porque enquanto você tenta fazer acontecer, o universo observa silencioso, esperando apenas que você entre em ressonância. O segredo nunca foi lutar pelo resultado, mas tornar-se a frequência dele. O campo não entende esforço, entende coerência. E essa coerência nasce quando o pensamento e o sentimento vibram a mesma melodia, quando o querer e o ser deixam de se contradizer. A física chama isso de superposição de estados. Múltiplas realidades coexistem em potencial, até que o observador colapse uma delas pela atenção sustentada. A metafísica traduz: você está constantemente colapsando versões de si mesmo, e cada emoção que escolhe sentir é uma nova linha temporal sendo ativada. Não é o mundo que muda, é você quem muda de mundo ao mudar de vibração. Esse é o ponto em que o buscador percebe o equívoco da busca. Tudo o que ele procurava estava disponível desde o início, mas em outra faixa vibracional. Enquanto tentava chegar lá, esquecia que já era parte do todo. Quando o esforço se dissolve, a consciência desperta e o campo se abre como um espelho líquido, mostrando que a realidade sempre foi uma sequência de reflexos do seu estado interior. O paradoxo é que a transformação real não acontece quando você tenta mudar o mundo, ela ocorre quando você muda a forma como o mundo te afeta. É uma inversão completa. De fora para dentro, tudo parece caótico. De dentro para fora, tudo se reorganiza com perfeição matemática. Quando o observador deixa de reagir e passa a irradiar, o campo se curva ao novo padrão e o impossível se torna apenas questão de sintonia. E aqui está a revelação que muitos buscam por toda a vida: você não é um passageiro dentro do universo. O universo é o passageiro dentro da sua consciência. Tudo o que existe flui através do seu campo perceptivo. E, ao reconhecer isso, você atravessa o véu do acaso e entra no domínio da criação consciente. Esse é o verdadeiro sentido de dominar a metafísica, compreender que o poder de transformar a vida não está em agir sobre o mundo, mas em vibrar como o mundo que você deseja viver. A arte de vibrar conscientemente. Tudo começa com um instante de atenção. Antes de reagir, antes de julgar, antes de agir, observe. O simples ato de observar altera o campo. Quando você interrompe o impulso automático e traz consciência para o momento, a energia muda de direção. Esse é o ponto zero, o portal do domínio vibracional. É aqui que o invisível começa a se reconfigurar. Nada precisa ser forçado, basta a presença lúcida, o olhar que reconhece o que é sem tentar negar. A prática é simples, mas poderosa. Feche os olhos e sinta o corpo como parte do espaço. Perceba que não há fronteira entre você e o ar que o envolve. Inspire lentamente e imagine que a luz penetra por cada célula. Expire e sinta que a energia se expande além do corpo, misturando-se ao campo. Esse exercício de percepção não é apenas relaxamento, é reprogramação vibracional. A cada respiração consciente, você envia ao universo a mensagem: estou presente, estou em harmonia. Outro exercício é a observação das frequências emocionais. Ao longo do dia, perceba quais emoções dominam o seu campo. Raiva, medo e ansiedade são sinais de desalinhamento, não inimigos. São bússolas que apontam para áreas onde a sua vibração pede ajuste. Em vez de resistir, acolha. Acolher é transformar. A emoção, quando aceita, retorna ao fluxo e se converte em energia neutra. A energia neutra, por sua vez, é potencial criador puro. A física quântica descreve isso de outra forma.
Quando um sistema emite ondas incoerentes, o ruído aumenta e a ordem diminui. Mas quando as ondas entram em fase, o padrão se estabiliza e a informação se organiza. Da mesma maneira, quando o coração e a mente vibram em harmonia, a vida se reorganiza em torno desse novo campo coerente. A ação, então, surge naturalmente, sem esforço, guiada pela sincronicidade. Aplicar a metafísica na vida prática é aprender a usar a atenção como ferramenta. Tudo o que você foca ganha densidade. Quando pensa em problemas, alimenta o campo com energia desordenada. Quando pensa em soluções, cria caminhos. Por isso, ao despertar, direcione a mente para o que quer expandir. Visualize-se já sendo a versão que deseja encarnar. Não se trata de fantasia, mas de codificação vibracional. O campo responde àquilo que você sustenta com convicção emocional. E se esta ideia ressoou em você, permita que o eco dela se amplifique. Compartilhe nos comentários o que essa reflexão despertou. Seu relato, sua vibração, sua voz, se tornam ondas que alcançam outras consciências e fortalecem o campo coletivo que estamos cocriando aqui. Assim, você não apenas ouve o ensinamento, você o vive, o transmite e o faz florescer no campo quântico da experiência humana. A ressonância do coração. Há um instante em que o conhecimento cessa e o sentir começa. É o ponto em que as palavras se dissolvem e o coração assume o comando da consciência. Nesse estado, a mente já não busca entender, ela apenas reconhece. O campo responde a esse silêncio como se o universo inteiro suspirasse em sincronia com você. A vibração do coração, medida pela ciência, é um campo eletromagnético poderoso, capaz de sincronizar ritmos biológicos e até influenciar frequências ao redor. Mas, em níveis sutis, ele é também o centro de ressonância entre o humano e o cósmico. Quando a emoção entra em harmonia com a razão, o corpo se torna um instrumento afinado. O coração vibra como o centro de um campo luminoso que se expande e conecta tudo o que existe. Nesse estado de coerência, pensamentos se tornam claros, decisões fluem sem conflito e o mundo exterior parece ajustar-se magicamente à nova vibração. O que antes era esforço, torna-se fluxo. O que antes era busca, torna-se encontro. A metáfora mais precisa é a do espelho d'água. Quando a superfície está agitada, o reflexo se distorce, mas quando o lago se acalma, tudo se reflete com perfeição. Assim é a mente quando o coração lidera, um espelho calmo da consciência universal. A vida, então, começa a refletir sua serenidade. Os desafios não desaparecem, mas perdem o poder de perturbar o campo. Você se torna o observador que irradia paz em meio ao movimento. A ciência já confirma o que os antigos sabiam intuitivamente. O coração gera padrões de coerência que influenciam o cérebro e, por consequência, o comportamento, a saúde e a percepção. O estado de gratidão, por exemplo, cria uma assinatura vibracional mensurável, estabilizando a variabilidade cardíaca e promovendo o equilíbrio fisiológico. Quando essa emoção é sustentada, ela reverbera pelo campo e altera a qualidade das interações humanas. A vibração do coração é a ponte entre o visível e o invisível. Ela traduz a linguagem das partículas em emoção compreensível. Quando você sente amor, não está apenas experimentando uma reação bioquímica, está ativando uma onda de informação que atravessa o tecido da realidade. O amor é a mais alta forma de coerência, a frequência onde tudo se alinha e retorna ao ponto de origem, o uno. Nesse momento, respire. Sinta o pulso do seu coração como um tambor ancestral lembrando que você está vivo, consciente, conectado. Cada batida é um diálogo entre você e o universo. E, se puder ouvir com atenção, perceberá, o universo responde na mesma cadência, dizendo, eu vibro com você. A consciência que abraça o todo. Há um instante em que a separação se dissolve. O observador, o observado e o ato de observar tornam-se uma única experiência. A física quântica chama isso de colapso unificado, mas a sabedoria interior reconhece como retorno à fonte. Tudo o que parecia distinto, o corpo, o tempo, o outro, se revela como expressões diferentes da mesma vibração primordial. O universo é uma respiração infinita, alternando entre a expansão da matéria e a contração da consciência. Quando essa percepção desperta, o medo perde o sentido, porque o medo nasce da ilusão de estar só, e a solidão é apenas a sombra da desconexão. O campo quântico não conhece isolamento. Cada partícula está entrelaçada a outra,
independentemente da distância. Esse fenômeno, conhecido como entrelaçamento, não é apenas físico, é simbólico, uma lembrança de que nenhuma intenção, palavra ou gesto acontece sem ecoar em toda a teia da existência. Você e o universo são, na verdade, um diálogo constante. Cada emoção que você emite é uma pergunta, e cada acontecimento é uma resposta. Quando a vibração se eleva, o diálogo se torna mais claro, mais sutil, mais amoroso. A consciência passa a interpretar as experiências não como castigos ou recompensas, mas como traduções da própria frequência que está sustentando. Tudo que você vive é o universo tentando te mostrar quem você está sendo. Nesse ponto, a metafísica se torna filosofia viva. Já não se trata de compreender as leis invisíveis, mas de sentir-se parte delas. Você percebe que o tempo é apenas um instrumento de aprendizado, um rio onde a eternidade se experimenta em fragmentos. E que o espaço é apenas a maneira que a consciência encontrou de se ver em perspectiva. O infinito se fragmenta em bilhões de formas para poder se conhecer em cada olhar, em cada gesto, em cada átomo. O verdadeiro despertar não é transcender o mundo, mas vê-lo com os olhos do todo. É compreender que cada vida é um fio da mesma tapeçaria cósmica, cada encontro, um espelho do mesmo espírito. A mente humana chama isso de interconexão, mas o coração reconhece como amor universal, a força que sustenta todas as coisas sem pedir nada em troca, a presença silenciosa que vibra mesmo quando não é percebida. E é nesse reconhecimento que surge a humildade sagrada, perceber que dominar a metafísica não é ter poder sobre o universo, mas participar conscientemente dele. É sentir que cada respiração é uma cocriação com a totalidade, e que cada escolha feita em paz reverbera como uma bênção invisível que alcança lugares que você jamais imaginaria. Essa é a verdadeira expansão, não para fora, mas para dentro do infinito que você já é. A sabedoria do invisível. Toda jornada metafísica, quando compreendida em profundidade, revela uma verdade simples: o universo não exige esforço, exige alinhamento. Não é a força que move a realidade, mas a coerência entre o que se pensa, o que se sente e o que se é. A vida não se dobra diante da vontade impaciente, mas se curva diante da vibração estável. A energia responde à constância, não à urgência. Essa é a sabedoria do invisível. O poder está no ser, não no fazer. Quando você entende isso, tudo muda de proporção. As metas deixam de ser corridas e se tornam danças, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. A transformação já não é uma busca desesperada, mas um desabrochar natural. O campo quântico responde à sua vibração da mesma forma que uma flor responde ao sol, sem pressa, sem esforço, apenas com a certeza de que tudo floresce no tempo certo da consciência. A lição é clara e profunda. Dominar a metafísica é abandonar o desejo de controle e adotar o gesto da confiança. É permitir que a vida revele seu desenho oculto, sabendo que cada atraso é sincronicidade, cada desvio é orientação, e cada silêncio é o universo pedindo que você escute com o coração. Quando você vibra em paz, o campo inteiro se reorganiza para refletir essa harmonia. Você não precisa compreender todos os mistérios para viver em sintonia com eles. Basta aprender a reconhecer o ritmo sutil que pulsa entre as experiências. A dor, o amor, a espera, o encontro, tudo é linguagem vibracional, tudo é convite à consciência. E, quando essa percepção se torna viva, o cotidiano mais simples se torna sagrado. A verdadeira sabedoria é silenciosa, e a verdadeira força é gentil. O universo não fala em palavras, fala em ressonância. E aquele que aprendeu a ouvir o som do invisível já descobriu a arte de transformar a vida, não pela imposição, mas pela vibração da presença. Essa é a moral da jornada. O poder não está em mudar o mundo, mas em tornar-se o tipo de presença que o mundo naturalmente reflete como luz. E ao compreender isso, o buscador deixa de buscar. Ele se torna o próprio caminho, o próprio templo, o próprio campo vibrando em harmonia com o todo. O universo, então, sorri, não porque você o dominou, mas porque, finalmente, lembrou-se de que nunca esteve separado dele. O amanhecer da consciência. Chegamos ao fim desta travessia, mas não ao fim da sua jornada. O que começou como um conceito tornou-se experiência, e o que parecia invisível agora pulsa dentro de você. Dominar a metafísica não é alcançar algo externo, é reconhecer o que sempre esteve presente. O poder silencioso da consciência que cria, percebe e se transforma em tudo que vê.
A vida, afinal, não é algo que acontece, é algo que vibra através de você. A ciência e a filosofia convergem neste ponto. A realidade não é um palco, é um espelho sensível. O átomo responde à emoção, o campo responde à intenção, e o universo responde à coerência. A transformação não começa quando o mundo muda, mas quando seu olhar muda, porque o olhar é o toque da alma sobre a matéria. Quando você observa com amor, o campo floresce. Quando observa com medo, ele se contrai. O universo é neutro, mas o observador é criador. Por isso, a mensagem final é um lembrete: vibre de forma consciente. Faça da respiração uma prece silenciosa, do pensamento um gesto de luz, e da emoção, uma ferramenta de harmonia. Cada instante é uma oportunidade de ajustar o seu campo à vibração do que deseja viver. A cada escolha coerente, você acende uma nova estrela no tecido da realidade. E assim, o invisível se curva diante da clareza do seu ser. Permita que esta reflexão continue ecoando após o silêncio. Observe o mundo à sua volta como se o próprio universo respirasse contigo. Porque, de fato, ele respira. Tudo o que existe pulsa em uníssono com a sua presença consciente. O som das ondas, o canto do vento, o brilho do olhar de alguém, tudo é a resposta do campo à sua vibração. Você não está apenas no universo. O universo está dentro de você. E se essa vibração te tocou, apoie a expansão dessa mensagem. Curta, inscreva-se e compartilhe para que mais consciências despertem para o poder que já possuem. Cada gesto é uma frequência, e cada frequência é uma semente de luz no campo coletivo que construímos juntos. Assim, o algoritmo e o cosmos tornam-se aliados da evolução. No próximo encontro, revelaremos a segunda camada dessa jornada. O ponto onde pensamento e matéria se abraçam, o instante sagrado em que o campo responde antes mesmo da palavra ser dita. Até lá, que sua vibração continue ressoando como aurora sobre o mundo, e que o amanhecer da consciência nunca deixe de nascer em você. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.